horário de Brasília. O senador Eduardo Girão conversa conosco agora, ele que é do Partido Novo, para falar sobre como está a temperatura no Senado, depois das denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, que teria utilizado a estrutura do STF para investigar alguns parlamentares, alguns políticos. Senador Eduardo Girão, bem-vindo a Santa Catarina, bom dia. Muitíssimo bom dia, Saul, bom dia, Fábia, bom dia a todos que estão no Jornal da Manhã. Fazia tempo que a gente não batia um papo, saudade de vocês aí, de Balneário. Deus abençoe a todos vocês. Estamos às ordens aqui já diretamente do Senado Federal. Então. Bom dia. Bom Pois dia. é, fazia bastante tempo que não conversávamos. Acho que a última vez que a gente conversou com o senhor foi aqui, né, numa convenção do Novo. Do Novo. Né, convenção É verdade. Acho que no ano passado, né? Isso. Exatamente. Bom, senador, conta pra gente primeiro, antes de nós entrarmos nos detalhes, como é que tá o clima aí em Brasília diante disso tudo que tá vindo à tona e aqui, sempre falo, né, pra quem tá vendo de fora, quem não tá aí nos bastidores, eu tô achando tudo muito estranho, isso vir à tona, vazar, sei lá, parece que meio que orquestrado isso, senador. Fábio, é aquela velha história, né? A gente não sabe de onde isso partiu. Eu tenho uma percepção muito clara. Você sabe que eu sou cristão e acredito que tudo isso é fruto de oração aí dos brasileiros que estão de joelhos muitas vezes orando para que uma luz se abra nesse país, para que o vento mude dessa ditadura que a gente vive aí, para a gente se livrar, ter a redenção dessa ditadura da toga. Então, eu acredito que essas orações foram ouvidas, porque há poucos meses atrás nós tivemos o Elon Musk, junto com jornalistas aí, o Michael Schallenberger, revelando arquivos do Twitter, mostrando que esse mesmo ministro, Alexandre de Moraes, estava lá determinando de forma ilegal e pedindo para não divulgar que era ele, como se fosse para dar ares de legalidade, né, que era uma política do Twitter, né, ou seja, ainda com essa disfarçatez, né, e agora vem essa revelação da Folha de São Paulo, onde você menos imagina, né, acontece essa revelação aí de vários arquivos de áudio, de conversas, que parece que a gente só viu até agora a ponta do iceberg. Isso nos dá esperança, né, para que possamos ter aí dias melhores. Ontem nós fizemos uma coletiva, foi recorde o número de deputados e senadores que lá estavam, isso mexeu forte com a estrutura aqui do parlamento, vários partidos juntos, né? Nunca tinha acontecido daquela forma, quase a gente não conseguia se mexer ali, e nós fizemos e lançamos a campanha nacional, né, pelo impeachment do Alexandre de Moraes, que vai contar com apoio popular, vai ter uma lista aí que vai rodar na internet, a gente deve estar liberando isso hoje, de apoiamentos. Você lembra que o Caio Coppola fez isso em 2021, deu 5 milhões quase de assinaturas digitais, a gente está na expectativa de que possa ultrapassar bem isso agora. Já tem mais de 100 parlamentares da Câmara que assinaram. Aí você pergunta, Girão, e o Senado, que é onde vai acontecer, né? Se tiver que acontecer, se Deus quiser vai acontecer, então, o rito no Senado. Quantos senadores assinaram? Olha que interessante. Como está diferente dessa vez. Um dos juristas que estão de renome, não posso falar o nome ainda, ele chegou pra gente e disse o seguinte: olha, não é bom que senadores assinem a petição, porque se esse processo fluir, são os senadores que vão julgar, então ali eles vão estar na postura de magistrado, de juízes. Então não é bom que ele assine, porque senão pode causar aí no filigrama jurídica, e a gente sabe que contra o sistema ninguém pode dar colher de chá, aí podem declarar a gente suspeito para julgar. Então, a gente já tinha cerca de 20 senadores que tinham já se assinado, né? Então a gente resolveu incluir as denúncias da Folha. Vamos, ao longo desse caminho, até o dia 7 de setembro, atenção,
até o dia 7 de setembro, a gente vai recolher assinaturas de parlamentares da Câmara, de populares, de pessoas brasileiros e também de juristas, para no dia 9 de setembro, uma segunda-feira, irmos juntos protocolar na presidência do Senado esse super pedido de impeachment. Já deu tantas barbaridades, teve morte de brasileiro sob a tutela do Estado, teve gente que não tem direito de defesa, sem acesso aos autos, jornalista censurado. Nós estamos vendo barbaridade em cima de barbaridade com Silvinei Vasquez, recordista de apreensão de drogas do mundo, né? E pegou inclusive dinheiro que ia para a boca de urna, supostamente para comprar voto. E será que é isso? É o sistema revanchista se vingando de uma pessoa de bem? O caso do Felipe Martins, pertinho de vocês aí, é outro caso, né? Com ele provando que não viajou. Então, são tantas barbaridades que estão acontecendo no Brasil que a gente não pode jamais fechar os olhos e fazer o trabalho. Agora, notícia boa. Notícia boa é que dia 25 de agosto, já foi combinado aí com vários movimentos parlamentares e tudo, vai ter uma mega manifestação na Avenida Paulista. Atenção, uma mega manifestação na Avenida Paulista pelo impeachment de Moraes. E no dia 7 de setembro, outra mega manifestação, sabe onde? Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na terra do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então olha as coisas se desenhando, estratégias diferentes que estamos adotando, e muito importante esse espaço que vocês estão nos dando aqui, porque nós temos 3 senadores de Santa Catarina. Eu sei que o programa vai para o Brasil e para o mundo, mas 3 senadores que estão bem envolvidos, né, com esse processo, né? O próprio senador Espiridião Amin, que ontem fez um pronunciamento duro na tribuna do Senado. Também temos o novato aí, que é suplente, o senador Beto Martins, que assumiu agora a semana passada e já chegando, como a gente diz no Nordeste, se posicionando firme com relação a essas arbitrariedades do STF. E assim como o Jorge Seif também, que da primeira hora sempre se posicionou, e eu acho que tem um time bom, e a gente precisa estimular esses senadores para continuarem firmes, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Tá, vamos lá, senador Girão, vamos aqui a alguns pontos. Primeiro, eu me lembro que quando o Coppola conseguiu essas 5 milhões de assinaturas, e havia aí uma grande expectativa, e o Pacheco não pautou o assunto na casa, porque passa por ele tem que pautar, ele é o presidente. Lembro-me também de que várias vezes nós conversamos e foi falado o seguinte: não, a direita tem maioria no Congresso, não vai ser fácil, tal, vai ter pressão, mas o que a gente tem visto no dia a dia são algumas derrotas no Congresso pela direita, por várias tratativas, até através de emendas, enfim. O senhor sabe melhor que ninguém como é que funciona isso internamente. Qual a diferença, o que realmente de fato então pode acontecer com esse barulho todo, né, com essas manifestações aqui no dia 25, depois lá no dia 7. Isso, em Minas Gerais, tal. O que de fato na prática pode acontecer? O Pacheco vai pautar na casa? Vocês creem nisso? Eu creio sim, e nós estamos percebendo que o brasileiro cada vez mais está consciente, gostando de política, cobrando seus representantes, e a pressão, Fábio e Saul, e você que está nos assistindo no Jornal da Manhã, tem que vir de fora para dentro. Eu repito uma coisa, eu posso dizer para vocês e atestar, eu estou aqui há quase 6 anos, nunca tinha sido político, o povo cearense me trouxe direto para o Senado Federal. E eu posso garantir para vocês, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Aliás, ele teme
Ele teme, porque o objetivo da maioria dos políticos é se perpetuar no poder. Uma das coisas que precisa acabar nesse país é reeleição. Esse é um fato importante que faz com que muitas vezes o cara já chegue aqui, queira ficar eternamente aqui. Mas tem uma das coisas que é positiva, porque é uma ameaça para ele nisso aí, que por a ambição de continuar com os privilégios, com a série de coisas, ele não quer se desgastar com a população. E não tenha dúvida que a maioria da população brasileira hoje, segundo todas as pesquisas, é conservadora, né, é de direita e que não tolera esse tipo de arbitrariedade de um poder, que é o Supremo, o Judiciário, mandando e desmandando no país. Fábio, vocês estão aí, Saul, num lugar paradisíaco que tem crescido bastante. Mas se não fosse essas arbitrariedades do STF, muitos investimentos que foram embora pela insegurança jurídica estariam gerando emprego e renda. E isso a gente está vendo no agro, isso a gente está vendo em todo o restante do país, porque que lei, que Constituição o Brasil tem se os primeiros a desrespeitar a Constituição são aqueles que deveriam ser seus guardiões? Né? Então, a gente está vivendo uma inversão de valores no Brasil muito grande e o Senado tem o dever de fazer isso. Então, essas manifestações das ruas, lembra bem, quais foram as grandes mudanças que nós tivemos no país? Foi através das ruas. Vamos sair da comodidade, vamos pegar um dia desse, se mobilizar junto com outras pessoas e vamos para a rua com a família. Isso é exercício da cidadania, é um exemplo que você dá para os seus filhos, para os seus netos, de que está participando da vida política. Não tem outro jeito, é através da política que a gente pode mudar o que está aí. Então, nós vamos ter oportunidade, aí eu quero dizer para vocês, em 2026 é o divisor de águas no Brasil. Nós vamos ter a possibilidade de mudar 2/3 do Senado Federal, que é o grande problema hoje do Brasil, porque está ajoelhado perante o Supremo e só ele é que pode fazer impeachment de ministro, só o Senado. Então nós temos que trocar boa parte desses senadores da República que se esquivaram, que não se posicionaram, que não se chamaram as pessoas para a rua, que não, entendeu? Então eu acredito que é a grande... Aí você diz, mas 2026 pode ser tarde demais. Estou até antecipando uma pergunta. Pode ser tarde demais 2026, mas nós estamos em 2024. 2026 começa quando? Em 2024, com as eleições municipais que estão batendo a porta. Nós temos que escolher agora vereadores e prefeitos já sintonizados com defesa da vida desde a concepção, com a família, que é a base de tudo numa sociedade, comprometidos com a ética, comprometidos com a liberdade, inclusive a liberdade de expressão. Então, temos que perguntar o que é que os nossos vereadores e prefeitos pensam sobre impeachment de ministro do Supremo, porque isso, o vereador e o prefeito têm um senador junto, um deputado federal. Então, esse movimento tem que ser às claras agora. Esse é o momento para a gente eleger pessoas conservadoras de direitas que tenham coragem de se posicionar. Certo. Bom, senadora, tem uma pergunta aqui que as pessoas estão fazendo o seguinte: quanto que precisa, quanto por cento dos senadores que precisaria para abrir o processo de impeachment? 30%? Para abrir o processo de impeachment, basta, não precisa nenhum. Para abrir não precisa nenhum. Você, Saul, Fábio, quem está nos ouvindo, pode assinar uma petição da entrada, né? E a coisa fluir, como juristas fizeram, parlamentares. Agora, para a gente conseguir afastar um ministro do Supremo a partir do processo aberto de impeachment, nós vamos precisar ter 54. 54? Então, 54, né? E mas a gente falou que tinha 20, acredita... Tinha 20 que já haviam se posicionado, que assinariam. Não, mas isso foi no começo, 20. Ontem o telefone tocou aqui o tempo todo, aliás, o Brasil todo participando, mas os senadores no plenário e também internamente querendo assinar, mas a estratégia nossa é que não assine agora, para a gente não poder ser impedido de votar depois
porque esse processo eu vejo muita esperança. Agora, nós temos que manter a pressão. Você vê que o sistema, Fábio, e Saul, e você que está nos ouvindo aqui no Jornal da Manhã, o sistema já começou a reagir. Você viu ontem o corporativismo dentro do Supremo Tribunal Federal, você viu a mídia que no primeiro dia começou a dar o tempo todo isso, já parou um pouco. Então vocês têm que continuar nessa semente regando o brasileiro. Ainda bem que a gente tem rede social ainda, e é graças a essa mobilização de todos nós juntos, parlamentares, população, porque o sonho deles, a sanha deles é justamente nos controlar nas redes sociais, né? Então, temos daqui a pouco, inclusive, eu quero aproveitar a enorme audiência, nós vamos fazer uma sessão 9 horas aqui na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado, e vamos receber jornalistas independentes que estão sentindo nas suas redes, nas suas emissoras, né, uma queda do algoritmo aí, que não está entregando as mensagens desses jornalistas críticos ao sistema. Olha a gravidade disso. Então vai ter aqui Alexandre Garcia, está chegando daqui a pouco, temos o Alexandre Pitoli, a Ana Paula Henkel, o Paulo Figueiredo. Eu convido você a nos assistir 9 horas com transmissão para o Brasil inteiro. Nós vamos ouvir, sabe quem? As plataformas. Chamamos nessa audiência, foi aprovada nessa audiência, as plataformas YouTube, enfim, Instagram, para esclarecer sobre isso. Então nós estamos vivendo um momento que a gente precisa estar junto, reagindo, mais próximo dos parlamentares, cobrando eles de forma educada, claro, porque senão já pega ali uma coisa, não é legal, não é saudável, mas estimulando, colocando seu posicionamento. É hora dos brasileiros voltarem às ruas. Certo. Vamos lá então, senador. Ontem na fala, o ministro Alexandre de Moraes disse que não havia nenhuma irregularidade. O senhor tem conversado com juristas sobre isso? Porque diz o seguinte, olha, mas tem um poder de polícia, né? Não precisaria aí, o TSE tem um poder de polícia tal, e no contexto assim judicial, ele tem lá as suas prerrogativas, não é uma irregularidade, não foi um ato ilícito por determinar aí a maneira como ele determinou. O senhor tem conversado com juristas sobre isso? Há uma base legal, de fato, no que foi lançado pela Folha de São Paulo? O que o senhor tem levantado sobre isso, falando legalmente, né? O que diz a Constituição Eleitoral? O que diz sobre isso? Olha, fatos nós temos, não apenas esses da Folha. Quero deixar claro. E se você me permitir, antes de entrar no escândalo da Folha, porque ali não tem como se defender, você chegar e dizer, olha, use a criatividade para enquadrar a Revista Oeste, por exemplo. Isso é uma coisa que dá nojo, que dá ânsia de vômito, né? O foco que eles tiveram em parlamentares, né? Olha, esses aqui tem que achar, vamos ver. Então, é como se fosse ali, estava designado para se fabricar, olha a gravidade disso, para se fabricar investigação contra a imprensa independente do Brasil. Quem não baixa a cabeça para eles era para perseguir, para intimidar, né? Então, agora, sem entrar na questão da Folha, que tem muita coisa ainda que vai vir, nós temos, o que é que o Alexandre de Moraes já fez com o Brasil? Atenção, catarinense, povo de fibra, povo correto. Olha só, violações de direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal e ao sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte daquele brasileiro, o Clezão, o Clériston Pereira da Cunha, que a PGR tinha mandado soltar ele, tinha pedido para soltar ele, porque ele tinha comorbidades. Aí o Alexandre de Moraes não soltou, o cara morreu. As 2 filhas dele vivem aqui nos corredores, a esposa. Cara, isso é um negócio surreal, é muita injustiça. O desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Desconsiderar pareceres do PGR no sentido de concessão da liberdade de aprisionados no dia 8 e dia 9 de janeiro. Violações das prerrogativas dos advogados. Cadê a OAB? Cadê a OAB? Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problemas de saúde graves. Quer mais? Tem mais.
dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia do Ministério Público Federal, gente. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. O caso mais recente, tem o do Daniel Silveira, que é um escárnio, aliás, tem uma notícia para vocês. Ontem nós conseguimos 30 assinaturas pedindo para visitar o Daniel Silveira, só de senadores. Protocolei ontem aqui no Senado para a gente fazer a visita. Agora, o caso do Marcos Duval, por mais que a gente não concorde com as postagens dele, que às vezes são um pouco agressivas do lado pessoal, mas não justifica pegar uma caneta e dar uma multa de 50 milhões de reais de bloqueio de conta dele, de tirar a rede social dele. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez essa semana. Numa canetada, ele podia ter ido na justiça como qualquer brasileiro e entrado com calúnia, difamação, injúria. Aí tudo bem, é o que está na lei. Mas não fazer esse tipo de coisa com arbítrio, de forma com ditador, com tirania. A revelação dos tweet files, que eu já falei aqui, né? A interpelação do Congresso norte-americano, Fábio Saul, do Congresso norte-americano sobre violações de direito por parte de Alexandre de Moraes, a coisa já está no mundo, tá? Então, eu estou achando que tem as orações dos brasileiros estão sendo ouvidas, nós vamos fazer nosso papel aqui e um dia essa ditadura que o Brasil vive hoje, muito já no caminho ali da Venezuela, eu acredito que a gente não vai chegar a esse ponto, a gente vai ter aí uma intervenção do alto através das pessoas de bem, de coragem, para que a gente possa voltar a ter democracia no Brasil, porque hoje os poderes não estão absolutamente independentes, existe um poder que esmaga os demais e a gente precisa de respeito aos direitos, de respeito à Constituição. Muito bem, são 8h14, nosso link está acionado com Brasília, o senador Eduardo Girão está conversando conosco, justamente falando sobre o clima lá em Brasília, o clima no Senado com relação, depois das denúncias da Folha de São Paulo, com diálogos e tal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, depois até a gente pode voltar no final aqui para falar sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes e as manifestações do Senado e tudo que vai acontecer girando em torno de tudo isso, que o propósito de vocês, senadores, é que haja um impeachment do ministro. Nós tivemos ontem aí na casa, inclusive passou na CCJ aí do Senado, a PEC da anistia, onde os partidos vão ser anistiados das suas dívidas. Qual o seu posicionamento com relação a isso, senador? Até porque o senhor pertence a um partido que a bandeira dele é justamente não usar os partidos. Olha, Saul, isso que você trouxe é gravíssimo. Ontem mesmo me posicionei mais uma vez da tribuna do Senado, lá com os senadores, e a gente, se a população daqui até 9h30 da manhã não se movimentar, olha só o que eu vou falar aqui. E eu sei que as coisas são feitas de última hora, não estava na pauta. Foi incluído na pauta, queriam votar ontem. Nós seguramos, apelamos lá para votar hoje. Mas é tudo assim, da noite para o dia. Então, eu peço a você que está nos ouvindo, que entre em contato com o seu senador, né, para pedir para votar contra essa PEC da anistia. Se você não tiver sentado agora, onde você estiver, procure sentar, porque o número é escandaloso. São 23 B de bola e de índio, 23 bilhões de reais de perdão a partidos que erraram, que fizeram coisas equivocadas, que se a gente leva uma multa no trânsito, se a gente leva... A gente tem que pagar, a gente não tem perdão. Por que partido que já ganha dinheiro só de fundo eleitoral são 5 bilhões esse ano para as eleições? Como é que querem 23 bi de perdão? Então, eu voto contra, é uma PEC, meu voto você pode ter certeza que é contra, mas a gente precisa mobilizar até 9h30 da manhã. Inclusive, eu queria pedir até licença a vocês agora, porque nós estamos em contato tentando alguns senadores para reverter votos. É difícil, porque os donos do partido praticamente impõem a eles, e é hora da independência de cada senador, da sua consciência, para olhar no olho de quem votou nele, para ele dar um não a essa loucura. Vamos precisar de 49 votos, né? E a gente precisa
de uma mobilização até 9h30 da manhã. Por isso que eu vou ter que me despedir aqui para entrar em contato com alguns para ver se a gente consegue reverter, mas acompanhe essa votação, vai ser daqui a pouco no Senado Federal também. Pois é, essa PEC, isso aí é uma proposta de emenda à Constituição, isso quer dizer que esse perdão poderá acontecer por que período? A cada 4 anos? Casuístico, é pontual. Olha que loucura, o cara pega a Constituição do Brasil, faz uma emenda para uma coisa pontual, entendeu? Mas, rapaz, aqui os partidos, esse negócio eu sou a favor de candidatura independente, Saul, sempre fui. Acho que não deve ter partido, a gente deve se livrar deles ao máximo, mas hoje o sistema é assim, e são 23 bilhões de reais que o contribuinte vai ter que pagar de dinheiro que iria entrar, porque esses partidos nadam em dinheiro, então esse dinheiro ia entrar nas contas do país, e aí, com essa situação, vai ter perdão dessa dívida. Então, que Deus abençoe a nossa nação, que a gente possa ter cada senador hoje votando com consciência, com ideia, porque isso é uma vergonha. É ridículo um negócio desse, uma votação dessa. Na última sessão de agosto, tá? Porque nós vamos ter sessões agora semipresenciais. Não vamos ter sessões presenciais até o final de agosto por causa das eleições. É verdade, tem algumas coisas escandalosas, por exemplo, essa aí é uma escandalosa. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por ter nos atendido, a gente vai seguir acompanhando toda a movimentação aí em Brasília, né, com relação justamente a essas pautas, né, essa votação de hoje e também a questão do caso do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado, um excelente dia ao senhor e sucesso aí nos votos que o senhor vai tentar trazer justamente para que não ocorra essa anistia absurda, como o senhor falou, são 23 bilhões para quem todo ano eleitoral tem 5 bilhões à disposição. Muito obrigado. Obrigada, senador. Excelente dia ao senhor. Gratidão. Um abraço, Fábio. Abraço a todos vocês. Vamos ter fé, continuar em oração e agindo junto aos nossos representantes. Grande abraço.